Olá, vamos conversar sobre as notícias do momento? Gravidez de Sabrina Sato aos 43 anos e Gisele Bündchen aos 44 anos. Essas notícias confundem nossas pacientes e as levam a pensar que engravidar em idade avançada é fácil, mas isso não é verdade. Nós que atuamos em reprodução assistida temos o compromisso de trazer informações embasadas na literatura para orientar adequadamente as nossas pacientes e possibilitar que elas façam escolhas seguras. E nesse sentido, eu queria trazer para vocês 3 ponderações sobre a gravidez em idade avançada. Uma delas é a baixa taxa de fertilidade a partir dos 40 e principalmente 43 anos. A segunda, o aumento do risco de abortamento nessa faixa etária. E a terceira, o aumento do risco de ter um embrião com alteração cromossômica. Sobre a redução da taxa de gravidez ao longo da idade, a literatura traz o dado de que a taxa de gravidez após 43 anos é inexpressiva, abaixo de 2%. E isso acontece devido ao efeito do envelhecimento sobre os óvulos, independente do estilo de vida que a mulher leve. E eu posso falar isso com muita propriedade, porque tenho me debruçado ao estudo da nutrologia na mulher neste último ano. É fato que ter um bom estilo de vida, dormir bem, se alimentar bem, fazer atividade física, controle do estresse, sono adequado, usar suplementos que melhorem o metabolismo ovariano, vão sim ter um impacto positivo sobre os óvulos, mas isso não anula o efeito da idade sobre as características ovulares. E isso pode ser observado ao microscópio, quando percebemos que a conformação dos óvulos vai mudando ao longo da idade, de forma que eles vão perdendo a sua estrutura, e isso vai comprometer a taxa da fertilidade, porque vai levar à formação de muito mais embriões alterados geneticamente. Quando a mulher consegue engravidar, ela tem um risco muito maior de abortamento, e se ela não tiver abortamento, ela tem um risco muito maior de ter um bebê com síndrome genética. Até o momento, não houve nenhum recurso que seja bom o suficiente para mudar esse fenômeno. Portanto, o congelamento de óvulos é ainda a prática mais indicada para que a mulher possa preservar os seus óvulos na idade em que ela faz o congelamento, para engravidar no futuro com uma taxa de gravidez preservada e uma segurança maior. Quanto ao segundo ponto, taxa de abortamento. Sabemos que mulheres que engravidam com menos de 35 anos têm um risco de abortamento de aproximadamente 10%. Porém, quando elas engravidam com idade superior a 40 anos e principalmente superior a 43 anos, essa taxa aumenta para 30% a 50%, justamente por conta do aumento de embriões com cromossomopatias, com síndromes genéticas, que também tem maior incidência nessa idade. E quanto ao terceiro ponto, risco aumentado de síndromes genéticas nos seus bebês, sabemos que mulheres com menos de 35 anos, 30 anos, têm uma taxa muito baixa de bebês com cromossomopatias, cerca de 1 para 500, mas aos 40 e principalmente após os 43, essa taxa vai para 1 para 20, aumenta sobremaneira. A boa notícia é que a reprodução assistida possui um recurso valioso para essas pacientes que têm mais de 40 anos e desejam engravidar, que é o tratamento de fertilização in vitro com análise genética pré-implantacional do embrião para aneuploidias. Neste tratamento, é possível selecionarmos os embriões geneticamente saudáveis para serem transferidos para o útero e excluirmos os embriões geneticamente alterados. Claro que para fazermos esse tratamento é necessário que a paciente tenha uma boa reserva ovariana para que possamos estimular esses óvulos. E ao encontrarmos o embrião geneticamente saudável, ela deixa de ter uma taxa de gravidez de aproximadamente 2% e volta a ter uma taxa de gravidez de aproximadamente 60%. É um grande desafio encontrar esse embrião e é um grande desafio termos uma boa reserva ovariana nessa idade. Por isso, uma alternativa
é lançarmos mãos de óvulos doados para realizar a fertilização in vitro com óvulos de uma doadora anônima ou que seja parente de até 4º grau do casal, pois assim também iremos ter uma taxa de sucesso gestacional de aproximadamente 60%. Bem, essas são as alternativas terapêuticas na reprodução assistida que de fato oferecem uma taxa de gravidez expressiva em mulheres acima de 43 anos. Agora, reflita e me fala você. Sabendo dessas informações, tendo recursos financeiros, que nós sabemos que a Sabrina e a Gisele têm, tendo disponibilidade de realizar esses tratamentos, vocês correriam o risco de engravidar naturalmente, ter esse alto risco de abortamento, essa baixa taxa de gravidez e ainda o risco de ter um bebê com síndromes? Ou você recorreria a um tratamento seguro que te aumentaria as possibilidades de engravidar, de um bebê saudável, diminuiria os seus riscos de abortamento, com uma gravidez mais tranquila, mais segura? Enfim, fica aí a pergunta para reflexão. Essa é a pergunta que normalmente eu faço para os meus pacientes no final das consultas, depois que eu expliquei tudo isso que eu expliquei aqui. E alguns optam por assumir esse risco e tentar engravidar naturalmente, outros não, a maioria prefere recorrer ao tratamento e engravidar de forma segura. Mas o importante é que eu exerci o meu papel de orientar de forma embasada na literatura e dar para o meu paciente a possibilidade de decidir com clareza qual caminho ele vai escolher.